É porque a opinião pública, ela gosta de sangue. Ela gosta de pegar uma vítima e ela gosta de sangue fresco. Quanto mais imediato for, quanto mais rápido for, você vê, o exemplo é didático. O tempo, como você tinha uma manifestação de Black Lives Matter e o sujeito estava fazendo assim com a mão, que é um gesto que muita gente faz para relaxar, certo? E alguém pegou essa foto, né? E ele é branco, certo? Imediatamente se construiu um consenso. A opinião pública, principalmente quando ela quer castigar, ela é um universo gigantesco de estupidez. Mas a questão da opinião pública nesse caso não vai chegar a verdade nenhuma. É o gosto de sangue. O grande problema do pertencimento à massa é a redução da capacidade de julgamento, a redução da capacidade de análise, certo? Que implica em um peso. E a massa tira esse peso de você. Então, quando você está no grupo de WhatsApp e você posta uma coisa que você sabe que todo mundo vai adorar, que isso vai reforçar a imagem que você tem no grupo social que você pertence, é um movimento de massa, certo? Porque você está fazendo aquilo ali, porque você vai receber afeto, concordância, apoio. Então, o problema da massa é você pode estar simplesmente todo mundo vestido de branco, cantando porque é lindo, o futuro vai ser maravilhoso, todo mundo se ama. Quando todo mundo sabe, por exemplo, que você está falando de política, no dia seguinte, acabou, meu amigo, o dia seguinte é para valer, vamos pro pau, mesmo quem estava do meu lado, não estava do meu lado. Então não é para achar que massa é só grupo de esquisito que nem a clã, né? Esse é um caso de um paroxismo extremo de massa, não. Você pode fazer parte de massa numa situação em que normalmente você pode achar que está sendo lindo. A definição de homem-massa que ele dá é a seguinte: primeiro, não tem nada que ver com extrato social. Ele diz textualmente: o homem-massa não é o operário, não é o empregado, não é o camponês, não é o proletário, como se na época se falava muito. O homem-massa é uma característica que atravessa todos os níveis sociais. Assim como ser membro de uma opinião pública estúpida está presente em todos os níveis sociais. Você pode ser super rico e aderir às opiniões mais estúpidas sobre as coisas simplesmente com vinho caro. A adesão vai. Então, o que é o homem-massa? Ortega y Gasset, texto dele, é o homem médio, cheio de ideias fixas. O homem médio, o homem comum, ele usa inclusive a expressão homem comum também. E ele fala que você tem engenheiros massa, médicos massa, operário massa. Mas quando ele está falando, ele fala de médicos, engenheiros, advogados, ele está falando de homens massa com titulação. E ele está falando que a titulação muitas vezes autoriza o sujeito a ter ideias fixas. Então ele tem título acadêmico numa área específica e isso faz com que ele olhe uma coisa na internet e ele tenha opinião sobre aquilo. A originalidade é uma coisa muito difícil no âmbito do pensamento, porque a gente está o tempo inteiro interagindo com outras pessoas e essa ideia de obrigação de ser original é coisa de marqueteiro, né? Porque na verdade o que a gente consegue você consegue perceber coisas que às vezes não 150 mil pessoas perceberam. Agora eu acho que sim, repetição, vocação a um pensamento muito genérico, muito generalista, como ele fala, né? Essa dificuldade de aprofundamento, que é o oposto. Acho que o entendimento do Tocqueville bate perfeitamente com isso, apesar de americanos acusarem ele de ser um aristocrata, não sei o quê, por isso falar isso, mas me parece que a opinião pública, ela tende a não ter profundidade. E aí, Thaís, eu falava da velocidade que o Tocqueville identifica nos Estados Unidos. Imagina, 1861, você consegue comparar a vida que ele estava acostumado, né? Para achar que Nova York em 1861 era veloz, né? E eu falei isso porque tem um fato importante aí, quer dizer, para você ter algum tipo de percepção da realidade um pouco menos banal e genérica, você precisa de tempo. Eu acho que uma coisa que pode ajudar uma pessoa a ser menos intolerante
seguindo o conselho do que eu falava antes da casa de tolerância, é você descobrir que você é um pecador. As mazelas do grupo ao qual você pertence, não passar a mão pela cabeça daquilo que você acha que é maravilhoso, sabe? Quer dizer, a intolerância é o bastião da pessoa que se acha certíssima. Então, é claro, se você conseguir produzir algum tipo de ceticismo, porque a intolerância ela pode ter até uma característica que é uma certa condescendência, né? Ah, não, você é menos A. Ah, essas pessoas que são menos A é porque, coitadas, não tiveram educação, são pessoas que têm traumas psicológicos, entendeu? Elas têm traumas psicológicos, ou elas, na realidade, sofriam bullying na escola, sei lá, alguma coisa assim. Ética é sempre coletiva. Não existe discussão ética individual. Isso é um erro típico. Quer ver uma frase muito comum, quando tem gente assim achando que está falando de ética e de moral? Frase assim, porque eu tenho meus valores. Não existe isso. Os seus valores. Não existe. É a mesma coisa dizer, eu tenho o meu valor do dólar. O meu valor do dólar é R$1 para cada dólar. É a mesma coisa. Valores são entidades que organizam comportamentos. E essas entidades são coletivas, são grupais, surgem das relações. Ninguém sabe direito.